Graça e paz, queridos irmãos. Já vamos começar a nossa live do dia de hoje, né? Dia 9/6, segundo dia do nosso jejum. Já temos aí alguns pastores conosco. Pastora Tati de Londres, pastora Maria está conosco também. Carol Leão, Larice, que bênção, estamos todos juntos aqui. Pastora Maria, pastor, olha, Samantinha, graça e paz, Samanta, tudo bem? Gabriel Peixoto, Fernando, Brito, que bênção, Marcos, graça e paz, Cleilson, bênção vocês estarmos juntos aqui, nós podemos estar juntos aqui no início dessa live, muito bom. Ellen, graça e paz, minha filha, tudo bem? Rogério, graça e paz, Rogério, tudo bom? Gente, por favor, vamos compartilhando aí, chamando o pessoal para entrar. Pastora Cláudia de Recife, graça e paz, pastora Cláudia. Olha, pastora, hoje vou tomar água nesse copinho aqui, ó, tá bom? Esse copinho veio da Espanha, Madrid, ok? Pastora Cláudia, muito bem. Jess Kelly tá aqui também conosco. Olha quanta gente entrando, hein? Cris, graça e paz, que bênção. Aleluia. Camila, muito bom ter vocês aqui conosco. Glória a Jesus, todos são bem-vindos. Estou feliz por ter vocês aqui. Tânia está aqui também. Graça e paz. O Ebert está aí também, Tânia. Cristina Chaves está conosco. Pastor Paulo também já está aí, Cristina. Que bênção, hein? Glória a Deus. Que bênção. Samanta já organizou tudo lá do casamento? Casar na beira da praia, que bênção, hein? Pastor Olair, graça e paz, tudo bem? Sullivan do Ó, tudo jóia? Anderson, graça e paz. Aleluia. Letícia, Carol, tô só aguardando os irmãos já ir chegando aí, queridos, tá bom? Olha aí, Prigodói, que bênção você está aqui. Bênção de Deus mesmo. Todos são bem-vindos. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui, quero dar as boas-vindas a todos, nós estamos aqui na segunda live dessa nossa semana de jejum e oração. Espero que você esteja firme aí no seu jejum, né? E também na oração, na leitura da palavra. O jejum por si só, ele é uma arma poderosa, mas se ele não for associado, não é? Deixa eu só ajeitar aqui, queridos. Se ele não for associado também do estudo da palavra, ele é apenas uma dietinha. Mas o jejum, na medida que a gente se alimenta da palavra e a gente, na oração, se conecta com Deus, o jejum ele se torna algo fenomenal. O jejum é algo tremendo mesmo. E nós estamos fazendo essas lives, o propósito dela é nos alimentar da palavra. Eu comecei a falar ontem a respeito de que Deus vai nos dar 5 palavras proféticas, uma foi ontem, o Deus que opera mesmo em meio a portas fechadas. E hoje eu vou continuar falando de portas, só que hoje eu vou falar de portas abertas, amém? Portas fechadas, portas abertas. E espero que essas meditações que nós estamos fazendo nesse horário, elas venham contribuir para o seu crescimento, para fortalecer você nesse período de jejum. Então, ontem o objetivo daquela palavra, falar do Deus que opera em meio às portas fechadas, Deus que age em portas fechadas, é justamente para que você saiba que mesmo diante de dificuldades, Deus age. Aquilo que parece ser uma dificuldade, aquilo que parece ser uma oposição, aquilo que parece ser um obstáculo, muitas vezes é a mão de Deus na nossa vida fazendo. Ali eu citei várias pessoas, eu citei a história de Noé, eu citei Eliseu, citei os discípulos com as portas fechadas e várias outras. Hoje eu queria falar do Deus que abre portas. Deus que abre portas. Irmãos, como é que está o som aí? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Posso continuar tranquilo aqui? Então, nós já temos aí cerca de 150 pessoas conosco. Por favor, manda aí compartilhar desse link, convida mais pessoas, os seus discípulos, os membros da igreja, as pessoas que estão com você que não estão aí agora. Comece a chamá-los para vir nesse horário do almoço. Ao invés de a gente parar para comer, nós vamos nos alimentar da palavra. Ontem o jejum para mim foi ótimo, tranquilo. Eu não senti nenhuma dificuldade, né? Espero que você também não. E ontem o primeiro dia, é aquele dia que vem processo da abstinência, da desintoxicação,
a limpeza. Então, ontem e hoje faz parte daquela coisa dos efeitos colaterais, das dores de cabeça, aquelas resistências físicas, mas você está vencendo. Glória a Deus, você está vencendo. Vamos junto hoje até as 18, vai ser uma benção, ok? Muito bem, eu queria orar e queria já começar a compartilhar a palavra. Já temos 5 minutos que nós estamos na live aqui, aguardando os nossos irmãos entrarem. Já temos aí um número razoável de irmãos, podemos compartilhar. Você pode, por favor, fechar os seus olhos, fazer uma oração comigo, pedir a Deus que fale com você, por favor. Pai, te agradeço nesse dia pelo privilégio que eu tenho de, com meus irmãos conectados, podermos compartilhar a palavra do Senhor, ouvir do Senhor uma direção. Fala conosco de maneira profética, Senhor, no dia de hoje. Assim como o Senhor ministrou nosso coração ontem, eu peço que o Senhor também fale conosco agora de uma forma profética. Senhor, eu te peço desesperadamente, me ajuda a pôr para fora aquilo que o Senhor tem colocado para dentro. Me ajuda a externalizar aquilo que o Senhor tem interiorizado dentro de mim. Pai, no nome de Jesus, eu não sei, não tenho entendimento, mas o Senhor faz de uma forma que a gente não entende. Então faz, Senhor, algo sobrenatural nesse período de almoço agora, sobre cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês tiverem algum pedido de oração, mandem, por favor, para o WhatsApp da igreja, que é o 3230-1200. Eu, todos os dias, tenho tirado um período de intercessão só para pedidos de oração que chegam pelo WhatsApp da igreja. Eu, pessoalmente, tenho intercedido por esses pedidos de oração, várias pessoas têm mandado durante a semana, muita gente é acomodado com isso, ok? Então, se você tiver algum pedido de oração, manda lá, que nós vamos interceder. Porque às vezes você põe aqui, eu não vejo, passa aqui nos comentários, eu não consigo ver isso. Muito bem, pega aí o seu papel, sua caneta, sua Bíblia, vamos começar em nome de Jesus. Esse jejum, Deus tem dito que vai derramar um vinho novo sobre nós, e para isso nós precisamos ser odres novos, nós precisamos nos renovar. Então eu acredito que nós vamos falar sobre a renovação do odre na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, nós vamos falar sobre isso. Mas também é um jejum para quebrar grilhões, quebrar cadeias, buscando a direção de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa família, e buscando a direção de Deus para os negócios, empresários, né? Nós temos um grupo de empresários da Luz aí, quase 200 empresários, empreendedores, profissionais liberais, que eu tenho orado pessoalmente. Queria ver todos esses empresários conosco no jejum e aqui na live. Nem todos estão, mas eu queria ver todos aqui, porque nós temos orado para que Deus os abençoe. Só que Deus não abençoa porque a gente ora. Deus abençoa porque a gente ora, mas também pelo coração, pela busca de cada um deles. E quando eu não vejo que eles estão buscando, parece que Deus quer abençoar e eles não querem a bênção. Domingo no culto eu perguntei, quem conhece a Deus? Quase todo mundo levantou a mão, né? 99% da igreja levantou a mão. Mas eu perguntei assim, se vocês conhecem a Deus, por que vivem como se não conhecessem? E é o que eu noto. Estou vendo aquele grupo de empresários que nós começamos, de empreendedores, e o propósito é buscar de Deus direção e também oportunidades para que Deus possa fazer o negócio do pessoal bombar. Mas nem todo mundo lá está interessado em buscar a Deus, está mais interessado em fazer o seu negócio dar certo. Isso não funciona assim, não funciona mesmo. Mas eu queria ver todos eles aqui conosco, porque eu creio que Deus ele já está movendo de uma forma sobrenatural. E ontem eu recebi um áudio de um discípulo do Israel, o Rony, ele já me contando, né, um testemunho de uma porta que Deus abriu poderosa para ele ontem. Ele disse, bispo, Deus já começou a fazer os milagres. Ele mexe com automação em uma firma lá de Porto Alegre, já fechou um contrato com ele muito bom ontem, ele dizendo que tinha quase 2 meses, quase 3 meses que esse negócio não saía do papel, não andava, estava preso, mas Deus fez um milagre. Então, nossa proposta de pregar essas palavras e de orar e de jejuar para que Deus abra portas na sua vida, que Deus quebre os grilhões, que Deus te dê direção, que Deus traga sobre cada um de nós de uma forma sobrenatural esse mover dele que ele tem para nossos dias. Eu disse domingo e falei ontem, não vou falar hoje, sobre uma palavra profética, onde Deus diz que vai abreviar na vida de muita gente um tempo e onde Deus diz que vai curar aquele tempo que a pessoa ficou retrocedida. Amém? Depois você ouve a live de ontem, ela está no YouTube da igreja e ela está também no meu IGTV. Se você não ouviu, ouça, porque eu acredito que foi uma bênção e Deus ministrou na vida de muita gente.
E eu estava falando antes sobre o Deus que opera nas portas fechadas, mesmo entre portas fechadas. Porque nós temos a ideia de que Deus só opera se abrir portas, que Deus, o milagre está em abrir uma porta. Mas não, às vezes ele fecha a porta e opera nisso. Hoje eu vou falar do Deus que abre portas. Ele opera nas portas fechadas, mas Deus também é um Deus que abre portas. E Ele quer abrir portas na sua vida. Se teve portas na sua vida que Ele fechou, é porque Ele vai fazer como Ele fez naqueles exemplos que eu dei ontem, não é? Mas Ele também é um Deus que abre portas, que move, Ele abre um caminho no deserto, Ele faz um jardim no deserto, Ele tira a água da rocha. Deus é esse Deus poderoso que quer operar dessa forma na nossa vida, na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ontem, o último exemplo que eu citei foi quando o Senhor Jesus ele entrou, né, na reunião dos discípulos que estavam com medo dos judeus, e ele entrou com a porta fechada, e ali eles puderam ter uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. Olha só que coisa tremenda, né? Deus entrou numa reunião que a porta estava fechada para que o inimigo não entrasse, mas Deus veio. Então, porque uma porta estava fechada, eles puderam ter uma intimidade maior com Deus. Hoje eu quero falar do Deus que abre portas. E esse Deus que abre portas, queridos, muitas vezes antes de abrir, ele fecha a porta. Muitas vezes antes de colocar a porta diante de você, ele vem e ele fecha a porta por trás de você. Então, na verdade, a grande porta que Deus quer abrir na nossa vida é a porta dos nossos corações. Eu citei ontem Apocalipse 3:20, quando o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Nós precisamos abrir a nossa porta do nosso coração. Se nós queremos ouvir de Deus, receber de Deus, nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Mas muitas vezes nós somos tomados por situações que parece que a porta fechou radicalmente. Eu vou dar para você hoje aqui alguns exemplos da Bíblia sobre portas que fecharam. Atos capítulo 5, do versículo 17 em diante. Deixa eu molhar minha garganta aqui. Pastora Cláudia, pastor Juraci. Então, ali a Bíblia diz que, influenciado pelos saduceus, os apóstolos foram tomados, né? Os saduceus influenciou o Império Romano ali. Os apóstolos foram tomados e jogados na prisão. Eles estavam pregando, vocês conhecem a história. O contexto ali é Atos capítulo 4. A história de Ananias e Safira. Primeiro começa com Barnabé, onde ele vai para uma oferta, onde ele vende uma fazenda e entrega tudo. Aí vem a hipocrisia de Ananias e Safira, que tenta ostentar uma oferta para parecer ser importante, que tenta lidar com Deus com a base de troca, que tenta parecer para Deus algo que eles não eram. Então, naquele ambiente ali, dentro de Atos capítulo 5, você vai ver que os apóstolos pregam e 5.000 pessoas se convertem. Então, os fariseus se levantam, os saduceus se levantam, influenciam os romanos, eles são presos. Quem são os saduceus? Importante que você preste atenção nisso, porque por causa dos saduceus, a porta da prisão fechou sobre eles. Por causa dos saduceus, a porta da prisão fechou sobre eles. Você vai ver que na época da igreja primitiva havia pelo de 5 a 6 partidos políticos dentro da religião. Havia na época dos saduceus 5 a 6 partidos políticos dentro da religião. Saduceus, fariseus, essênios, zelotes, e você vai encontrar esses grupos lá dentro. Os fariseus você vê a Bíblia citar muito porque eles eram os mais populares e o povo, né, admirava os fariseus, não porque eles eram admiráveis, mas eles pregavam uma coisa bonita e vivia outra. Era uma hipocrisia. Então você vê lá que Ananias e Safira, que querem demonstrar um tipo de fidelidade a Deus, um tipo de generosidade, para aparecer. E é o que a gente fica horrorizado. Eu mesmo fico escandalizado quando eu vejo na internet pessoas doando cesta básica tirando foto. Pessoas fazendo... Eu não gosto disso, sério. Dando oferta. Mas a igreja de vocês não doa? Doa. Doamos sim, queridos. Acho que nos últimos 2 meses foram mais de 450 cestas que a igreja levantou e doou. E possivelmente nós vamos ter outro mover agora domingo. Até desafio vocês, se quiser doar uma cesta básica, nós estamos levantando, nosso desafio é levantar mais de 100 cestas básicas para famílias que estão precisando, dentro e fora da igreja. Você pode levar domingo no culto a sua cesta,
ou seu alimento, que nós vamos montar a cesta para doar. Mas a gente não tem que ostentar uma coisa filantrópica, a gente não tem que ostentar isso. Quando você vai ajudar a pessoa, você não pode aproveitar da desgraça dos outros para se promover. Isso não é correto, isso não é certo. Não é? Eu sei que algumas pessoas até postam essas fotos para justificar, porque foram doações e eles querem justificar. E tudo bem, mas tem gente que faz isso para aparecer, para se promover. Quando você faz isso para poder comprovar onde está sendo aplicado o dinheiro, né? Dá um relatório, tudo bem, eu entendo dessa forma. Eu acho que vocês entenderam o que eu falei. Então, quem eram os saduceus? Eles eram os grupos, entre os judeus, eles eram os ricos, os cultos, eles eram a elite dos fariseus, né? Eles eram os ricos, os cultos, eles eram os que detinham uma influência muito grande. Os saduceus, eles eram um grupo que representava os judeus diante do Império Romano, do poder romano. E eles faziam parte da família dos sacerdotes. Então eles tinham uma influência política e religiosa fortíssima, fortíssima. Então naquela época a religião caminhava de mãos dadas com a política, não é? E os saduceus nessa época era o partido que conseguia tanto influenciar o Império Romano, como também conseguia influenciar a religião, porque eles eram os parentes, os filhos, o povo ali, né, que fazia parte da família dos sacerdotes. E eles, quando viram os apóstolos se levantando no desejo de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, de pregar a palavra de Deus, eles então se tornaram obstáculos, eles se tornaram uma porta fechada. E pela influência deles, a Bíblia diz que os apóstolos foram presos, foram trancafiados. E a Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras de vida. Ide, apresentai-vos no templo. E eu tiro dessa expressão, por que Deus enviou o anjo para abrir a porta sobre os apóstolos que estavam presos? Você que está me vendo nessa hora, você que está na live aqui comigo, pode ser que você esteja com portas diante de você que estejam fechadas. Talvez você esteja com obstáculos. Eu falei ontem que portas são sinais de segurança, limite, são privacidade, mas muitas vezes também é segurança, outras vezes portas são obstáculos, resistências, aquilo que vem para nos segurar, para nos prender. Mas olha só, queridos, por que Deus enviou o anjo para abrir essa porta em relação aos apóstolos aqui em Mateus 5? Em primeiro lugar, a igreja que se reunia era uma igreja generosa. Nós estamos no contexto aqui ainda de Barnabé e Ananias e Safira. E você vê motivações erradas, mas prevalecia a motivação correta. Ananias e Safira foi tratado com um juízo severo de Deus. Eles caíram mortos dentro da igreja porque tentaram ser infiéis numa proposta. Deus não pediu nada para eles. Deus não te obriga a fazer nada. O seu coração. O coração de Barnabé levou Barnabé a ser reconhecido e admirado, e Ananias e Safira buscavam o reconhecimento das pessoas, por isso fizeram aquilo. E por causa dessa generosidade, os apóstolos se colocaram numa fé extraordinária, pregando o evangelho. Os saduceus, o sistema, tentou resistir. Então talvez você hoje está com as portas fechadas, porque o sistema desse mundo, o mundo jaz do maligno. Esse mundo, a palavra mundo, é um sistema político e religioso que tenta dominar a vida das pessoas. E talvez portas estão fechadas na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, por causa do sistema. Talvez a porta que está fechada ou fechou foi no seu casamento, foi na sua família, foi com seus filhos, possivelmente até ministerialmente. Eu tenho visto alguns pastores desesperados, principalmente depois da pandemia, por causa de tudo aquilo que os decretos impediu, né? Não pode fazer uma visita, não pode fazer um evangelismo, não tem como fazer uma reunião de oração, as coisas têm que ser online e muitos não estão conseguindo fazer isso por falta de estrutura, por falta de recursos. E eu sei que é uma porta que fechou por causa de um sistema, né? O que nos fez nos trancafiar dentro de casa nessa quarentena, irmãos, não foi a pandemia, porque quarentena não é para quem está são, é para quem está doente. O que nos pôs dentro de casa, o que pôs as pessoas sãs dentro de casa foi o sistema
político e religioso que domina o Brasil e o mundo. Você pode ter certeza disso. Então, se esse sistema fechou uma porta, eu quero profetizar nessa tarde que Deus vai trazer um anjo. E de uma maneira sobrenatural, o anjo do Senhor vai abrir a porta disso daí e vai nos conduzir para fora dessa situação em nome de Jesus. Mas o que abriu? Primeiro, o ambiente generoso que havia na igreja. Segundo, a intrepidez de pregar a palavra. Os apóstolos não estavam mais preocupados com a condição natural, com a comida, com a bebida, mas com a pregação da palavra. E aquilo era para inibi-los de testemunhar, de falar de Deus, de dizer quem são, de compartilhar quem eram. Tanto que quando o anjo abre a porta, o anjo dá uma missão, reforça a missão que Jesus havia dado. Diz assim, ide, apresentem-se no templo. Sabe o que ele está dizendo? Nessa época, Atos 2 diz que a igreja se reunia de casa em casa e no templo, todos os dias. Era uma igreja que vivia uma vida em comunidade, de relacionamento muito forte. Era uma igreja que vendia o que tem e se ajudava. O povo se ajudava. Atos 2, 42 a 47. O povo não deixava ninguém passar dificuldade. Era um povo que se assistia, era um povo generoso. Esse é o ambiente. Então o anjo vem e reforça isso. Diz assim, olha, vocês voltem a se reunir no templo. Ele está falando da importância de congregar, de estar junto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês um pouco difícil. Me perdoe abrir esse parênteses. Aqui em Goiânia já está permitido os cultos presenciais em 30%. No nosso caso, da igreja de Serrinha, nossa igreja 30% é 2.000 pessoas. Nós estamos fazendo culto com 500, 600 pessoas agora. Muita gente da igreja não está vindo para os cultos porque são do grupo de risco. E não devem vir mesmo quem é do grupo de risco. Mas há outras pessoas que não estão indo, não é porque não são do grupo de risco. Estão frias espiritualmente. Elas estão apostatadas dentro da igreja. Ou fria ou morno. Ou talvez aquele crente meio frio, né? Aquele crente que está mais para morno do que para quente. E por isso é que ficou cômodo. Então, como elas não entendem mais a importância de estar junto, de estar no templo, de se reunir, porque o templo, quando os templos se reúnem, o grande templo é constituído, a igreja. Eu não sou a igreja sozinho, eu sou templo do Espírito Santo, mas eu não sou a igreja sozinho. Mas quando a gente se junta, quando a igreja se reúne, eu, templo do Espírito Santo, você, templo do Espírito Santo, os templos se juntam, o grande templo, algo sobrenatural acontece. O anjo está dizendo isso. Vão para o templo, se apresentem no templo. Ele está dizendo, há pessoas que precisam que vocês estejam com elas. Relacionamentos também são formas de Deus abrir portas. Por que Deus abriu a porta dessa prisão? Para que eles mantivessem o relacionamento coletivo vivo. Olha, há um poder sobrenatural quando a igreja do Senhor se junta, quando ela ora, quando ela adora, quando ela tem comunhão, quando ela se edifica. Domingo, nós teremos no Serrinha culto de ceia. E meus irmãos, talvez esse seja um culto mais significativo para nós. É muito, muito, muito importante mesmo nós entendermos isso. Então o anjo abriu uma porta. Os apóstolos estavam presos. E por quê? Por causa da generosidade, a necessidade de congregar. E o que tinha fechado essa porta? O sistema político e religioso que estava tentando dominar a vida deles naqueles dias. No nome de Jesus, eu quero dizer que esse sistema político e religioso que domina o nosso tempo não vai fechar, não vai manter portas fechadas na sua vida, mas eu profetizo que o Senhor vai enviar anjos. A segunda porta que eu queria falar para você no dia de hoje está lá em Atos capítulo 12. Deus abriu uma porta na vida do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, tá bom? Atos capítulo 12. Eu acho que você se lembra do contexto. O segundo exemplo que eu quero usar do livro de Atos hoje, Herodes, ele resolveu prender, né, e maltratar os apóstolos. Você viu lá que no Atos capítulo 5, os apóstolos são libertos, eles vão para o templo, pregam, a coisa acontece de forma sobrenatural. Atos capítulo 6, a igreja cresce, sacerdotes se convertem. Atos capítulo 7, 8, vem a história de Estevão, tremendo, ele é apedrejado. Atos capítulo 9, Saulo de Tarso, ele tem um encontro com Jesus, 9, 10. Aí, 12, começa no 11, começa a perseguição, no 12, Herodes, então, querendo prender os líderes da igreja, ele manda matar Tiago. O Tiago, que é morto lá, ele é morto, o apóstolo Tiago, ele é preso,
e Herodes manda ele negar Jesus e fala para ele que vai pôr ele sobre um pórtico. Se ele negar Jesus, ele é liberto. E o Tiago, então, aproveita aquele momento que está aquela multidão e ele fala de Jesus, ele prega, ele não nega, ele reafirma Jesus. Então alguém vem com uma adaga, uma faca curvada e esfaqueia ele, né? E mata Tiago ali na presença de todo mundo. Então, a mando de Herodes. Herodes havia acabado de matar Tiago e agora ele havia prendido e mantinha preso Pedro. Pedro estava preso. Mas a prisão de Pedro e a morte de Tiago não intimidou a igreja. A Bíblia diz no capítulo 12 que a igreja estava reunida lá na casa da mãe de João Marcos, orando. E o povo orava. Por quê? Porque a porta da liberdade de Pedro havia sido fechada. Se você lembrar de quem é Pedro, você vai entender o que significa essa porta fechada e essa porta aberta. Quem é Pedro? Pedro era um Simão. E esse Simão teve o nome mudado, o nome dele foi mudado, a identidade dele foi mudada pelo fato dele ter conhecido Jesus como Messias. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ah, tá, você é um profeta. E vocês? Então Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus diz: então você não é mais Simão, você agora é Pedro. Quando você sabe quem é Deus, a sua identidade é mudada. E quando a sua identidade é mudada, a sua autoridade cresce. Jesus vira para ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele agora se transformou pedra de edificação. Jesus é a pedra angular e Pedro, como os apóstolos, que gerou a doutrina dos apóstolos, é pedra de edificação. Gente, nós estamos numa live que nós chamamos de nos alimentando da palavra. Por isso que eu estou tentando edificar a nossa fé aqui, ok? Então Pedro agora é alguém que tem uma identidade e descobre o propósito. Deus me chamou para edificar a igreja. Pedro, pedra. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Sobre Jesus e ele os apóstolos são as pedras que viriam depois. E Jesus diz assim: eu darei as chaves. Que ligar na terra será ligado no céu. Poder da oração, gente. Autoridade espiritual. Por isso que aquela igreja que Pedro estava envolvido com ela, aquela igreja que estava reunida em casas, ela estava orando. Porque Pedro certamente já havia ensinado para eles que o que ligar na terra será ligado no céu. O poder da oração é o que nós estamos fazendo essa semana. Jejuando e orando. Nós estamos pegando a chave da oração para Deus abrir as portas. E sabe o que Deus diz lá no final dessa passagem de Mateus? As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno. As portas que o diabo tenta fechar. As portas que Deus fecha é para o bem. Falei disso ontem. As portas que Deus fecha é para milagre. Falei disso ontem. Se você quer saber, você ouça a live de ontem novamente. Ou se você não ouviu, ouça novamente. Mas agora, qual porta que não vai ficar fechada? Qual é a porta que Deus vai abrir? As portas do inferno. Qual é a chave? A oração. A chave é a oração. Olha, Atos capítulo 12, versículo 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Você está com a Bíblia aberta aí? Atos 12, 10. Atos 12, 10. Deixa eu ler o texto todo para você. Atos 12, 10. Diz assim: a porta se abriu automaticamente. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Peraí só um pouquinho. Atos, pega aí. Eu quero ler todo o contexto para você lá. Eu estava só com o versículo impresso aqui. Agora Atos, olha aqui, vamos lá. Diz assim, ó. Versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. É isso que eu quero enfatizar com vocês aqui. Gente, vocês não sabem o poder que existe, meus irmãos do céu. O poder que existe quando a igreja ora junto. Sabe o que nós estamos fazendo todos os dias das 6 às 7 da manhã? Nós aqui no Brasil, os irmãos lá em Londres, os irmãos na Espanha, os irmãos em Portugal, os irmãos na Irlanda. Sabe o que nós estamos fazendo, meus amados? Nós estamos nos unindo em oração. Nós não estamos nos reunindo, mas estamos nos unindo. Sabe o que nós vamos fazer domingo, lá na hora da ceia? Nós vamos nos reunir e nos unir em oração. Queridos, isso tem um poder fantástico. Quando a igreja
ora por um propósito, por um alvo. Então nós paramos um período de uma semana para jejuar e para orar por alvos específicos, comuns, só objetivo. Isso tem um poder e por isso que Deus vai fazer na sua vida. E é esse mover de oração, é esse jejum e esse mover de oração que vai trazer sobre a sua vida as portas que têm prendido a sua vida abrindo. Olha só, preste bem atenção. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Herodes iria mandar matá-lo. Pedro dormia entre dois soldados. Então, mesmo diante da porta fechada, Pedro estava tranquilo, descansado. Irmão, se a porta fechou para você, do trabalho, da empresa, e não é Deus, e não foi Deus, a live de ontem você não pode esquecer, se a porta fechou talvez em relação a alguma coisa da sua família, seu ministério, vida espiritual, e não foi Deus, e é o diabo, é o inimigo, preste atenção, descanse. Descanse, porque Deus está vendo. Não dormita o guarda de Israel. Não vigiará em vão a sentinela. Descanse. A palavra de Deus para você, descanse, confie. Olha só o que está escrito aqui. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. A sentinela, a porta, guardavam o cárcere. O Herodes mandou 4 grupos de 4 soldados cuidar de Pedro. Eram 16 soldados que ficavam em volta dele. 2 algemados. Um na mão de cá, outro na mão de cá. E mais 14 soldados em volta dele. Fora os que ficavam nas entradas dos portões. Então ele não só estava com a porta fechada, porta do cárcere, da cela fechada, como ele estava algemado aos soldados e como também havia sentinelas nas entradas. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Sabe o que aconteceu? Os soldados desmaiaram de sono. Os 16 soldados que estavam vigiando ele desmaiaram de sono. As algemas que prendiam os braços dele abriu automaticamente. E o anjo disse: levanta, vem. O anjo conversou com ele. Quando você descansa em Deus, Deus vai enviar um anjo para conversar com você. Deus vai falar com você. Nós estamos orando, pedindo direção de Deus. Eu quero profetizar que nesses dias Deus vai falar com você, amado. Então olha só o versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Sabe o que é cingir? Calçar a sandália e pôr a capa? A expressão cingir é aquela lá da Páscoa. Esteja preparado para a jornada. Ok? É a mesma. Deus está trazendo a libertação porque Ele tem uma promessa para a sua vida. É aquilo que o anjo falou lá na Páscoa, lá em Êxodo 12, 13. Aí ele diz assim: põe a sandália, põe a sandália. É a mesma expressão que fala em Efésios capítulo 6 sobre calçais os pés com as sandálias da pregação do Evangelho. É a mesma coisa. Ó, preste atenção nisso. Deus vai te levar para uma promessa, mas você precisa pregar o Evangelho. Ele diz: põe a capa. A capa é aquela restituição do filho pródigo. A restituição do filho pródigo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, traz revelação sobre cada um daqueles que estão me vendo nessa hora, cada um daqueles que estão me ouvindo, o que significa isso. Em nome de Jesus. Você sabe o que é a restauração do filho pródigo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lucas, capítulo 15, tem 3 parábolas de alguém que perdeu algo e foi restituído, foi restaurado. A primeira parábola é da ovelha perdida, a 100ª, o pastor que foi atrás. A segunda parábola de Lucas 15 é a mulher que perdeu a dracma. E a luz do candeeiro ajudou ela a achar a dracma. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, do filho que saiu, que gastou tudo de forma errada, mas ele voltou e o pai restituiu tudo. Essas 3 parábolas junto, preste atenção. Olha aqui, meus 3 anéis. Preste atenção. Toda vez que você olhar para meus 3 anéis, você vai lembrar dessas 3 parábolas.
A primeira parábola, esse anel que eu tenho aqui, ó, esse anel é uma aliança que eu tenho com o meu líder, o apóstolo Amar. A primeira parábola é a parábola do pastor que foi atrás da ovelha. Essas três parábolas juntas falam da Trindade, da manifestação da Trindade na nossa vida. A primeira parábola fala de Jesus, o pastor, o bom pastor que dá a vida pela ovelha, que veio e resgatou você, tirando você do pecado, do lamaçal de lama. A segunda parábola, olha aqui, ó, essa aqui é a aliança de casamento, essa aqui é a minha aliança de casamento, a aliança que eu tenho com a minha esposa e com a minha família. É a parábola, a segunda aliança é a parábola da mulher que perdeu a dracma. A mulher na Bíblia fala da igreja que perdeu algo, mas quando ela se põe, quando ela percebe que perdeu algo e acende a luz revela sujeira, dá a possibilidade dela fazer uma varredura e mostra onde está a dracma. Espírito Santo que opera na igreja. Quem opera na igreja? O Espírito Santo. Então a segunda parábola de Lucas 15 fala da operação do Espírito Santo. A primeira parábola fala de Jesus como pastor da ovelha. Segunda parábola fala do Espírito Santo agir na vida da igreja, como agiu na vida daquela mulher. A terceira parábola, esse anel aqui, é o anel que eu tenho, um compromisso que eu fiz com Deus, com os meus discípulos. Esse anel tem 12 números em volta dele. Ele ainda não é de ouro. Eu não tenho dinheiro para fazer de ouro. Esse anel aqui que eu tenho tem 12 números que falam da minha aliança com os meus discípulos. Eu tenho uma aliança com Deus, com a minha família, com o meu líder, com meus discípulos, com a igreja que eu pastorei. Essa aliança aqui, ó, esse anel aqui que você está vendo, prateado, ele fala de Deus como sendo a nossa provisão, do Pai que restaurou na vida do Filho. Ele pôs um anel no dedo do Filho, umas sandálias nos pés e ele colocou uma capa, dizendo, ele não vai ser um jornal. Quando o filho pródigo se arrepende, demonstra no coração dele um coração ensinável. Vocês se lembram da parábola? Diz assim, ó irmãos, a parábola do filho pródigo diz que ele saiu, gastou dinheiro dissolutamente. Quer dizer, ele não quis aprender com o pai, ele não quis administrar como pai. O pai era o exemplo de alguém que tinha adquirido uma fortuna, uma riqueza. Mas ele disse, me dá o meu dinheiro que eu vou embora. Ou seja, não quero fazer como você faz. Rebeldia. Mas quando ele percebe que errou, ele reconhece, ele se arrepende. Ele diz, os jornaleiros, os servos do meu pai, tem Bíblias que tem expressão diferente, são tratados. Vou voltar para que ele me trate como jornaleiro. Quer dizer, vou aprender de novo. Coração ensinável é que vai trazer restituição. Arrependimento, caminho da restauração. Arrependimento, caminho da restauração. Ele se arrepende e ele tem um coração ensinável para aprender do zero. Começar de novo. Aprender do zero. Algumas pessoas me disseram que o que nós falamos nas lives da semana passada sobre jejum foi algo novo, eles nunca tinham ouvido. Sabe que para você é novo? Por causa do seu coração ensinável. Louvo a Deus pelo seu coração ensinável, está ouvindo o que eu tenho para falar. E eu acredito que ontem também você aprendeu coisas que você ouviu coisas que você ainda não tinha ouvido. Por isso que deve ter sido bênção para você, para o seu coração ensinável. E talvez hoje você está vendo eu apresentar essas parábolas para você de uma forma que você nunca ouviu. Coração ensinável. Continue com esse coração, que Deus virá trazendo uma restauração na sua vida. Capa. O anjo fala para ele, põe a capa. A capa é, se prepara, se veste, porque Deus, nos próximos dias, vai abrir uma porta de restauração. Queridos, você que tem um emprego, você que tem um trabalho, você que tem uma empresa, eu quero falar algo específico para a irmã Eva, quero falar algo específico para o irmão Petrúcio, Rafael. Deus vai restaurar vocês têm restaurante, se preparem. Deus colocou isso no meu coração, se preparem. Deus vai restaurar isso. Calma, porque vocês vão ver Deus fazer na vida de vocês. Não temam, descanse, 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 descanse. Amém? Então o versículo 9 diz assim, então saindo, o seguia não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro estava meio que dormindo. O negócio era tão fantástico que ele estava assim, será que eu estou dormindo? Será que eu estou sonhando? Gente, alguém me belisca. Mas ele não podia pedir para o guarda, porque senão o guarda ia acordar. Então ele saiu pensando, Olha só o versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, que também estava dormindo, chegaram ao portão de ferro, a última porta. Ele abriu a primeira porta, abriu a segunda porta, chegou na última porta, mais
forte. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu-lhe automaticamente. E saindo enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou deles. Preste atenção. Aqui na minha casa tem um portão de ferro, que é um portão automático, que inclusive está estragado. Preciso de achar alguém que mexe com o portão para vir consertar o meu portão aqui. Estou abrindo na mão, não está automático. Olha que coisa tremenda. Deus fez a porta da prisão se tornar um portão automático. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares no céu vai ser desligado. Automaticamente algo acontece quando nós oramos como igreja. E é isso que vai acontecer na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, no seu ministério, no seu chamado, na sua vida profissional. É isso que vai acontecer. Deus enviou um anjo e ele abriu a porta da prisão automaticamente. Mas por quê? A igreja estava reunida orando. Eu quero profetizar isso na sua vida. Se você está no propósito do jejum e da oração, você está no contexto. Porque enquanto a igreja orava lá na casa de João Marcos, Pedro também orava aqui pelo mesmo propósito. Pedro, que estava preso, orava também pelo mesmo propósito. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor me enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. O povo queria matá-lo. Deus livrou da morte. Deus está trazendo livramento na sua vida em nome de Jesus. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, conominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Entendeu? Congregadas, reunidas e oravam. Quando ele bateu na porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto à porta. Eles disseram: estás loucas? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: não é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Olha só, a porta da prisão abriu, mas ainda não tinha aberto para ele entrar a porta da igreja. Nem todas as portas se abrem de uma vez. Você tem que entender esse processo. Deus, ele quer abrir portas na sua vida, mas nem todas se abrirão de uma vez. Abre uma, depois abre a outra, e você tem que perseverar, ok? Existe uma resistência para que você volte a congregar. Olha aqui, a Rode não estava abrindo a porta para ele, a criada não estava abrindo a porta. Muitos obstáculos podem surgir para você congregar. Deus vai abrir portas na sua vida, Deus vai abrir portas no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, sua vida financeira. Deus vai abrir portas na sua vida emocional, portas de casamento. Tem gente que está me vendo aqui, que sofreu uma desilusão na vida sentimental, mas Deus está me dizendo que vai abrir uma porta na sua vida sentimental por uma outra pessoa, a pessoa certa na sua vida, e você vai ver a porta. Deus está abrindo portas na sua família de restauração. Deus está abrindo portas ministeriais, chamados na sua vida. Porém, você precisa congregar. Pode ser que haja obstáculos. Persevera. Não desista. Não desista. Eles abriram, Pedro entrou e foi fantástico. Você vai ver como Deus começa a usar Pedro depois disso de uma forma sobrenatural em relação a essa porta. A terceira porta que eu queria falar com você, que Deus abriu aqui no livro de Atos, foi Atos capítulo 16. E essa porta tem muito a ver com a sua família. A primeira porta tem a ver com a sua vida financeira, tá? Com você saber ser fiel a Deus. A porta que Deus abriu para os apóstolos saírem foi por causa de uma fidelidade do povo da igreja, de uma generosidade. A segunda porta aqui tem a ver com congregar, com a igreja que se reúne e está junto. Mas a terceira porta está lá em Atos capítulo 16. Diz que Paulo e Silas chegam a Filipe e eles estão ali e eles pregam a palavra. Eu falei isso numa live da semana passada sobre Lídia. E Deus começa a abrir o coração das pessoas para a pregação do evangelho. Paulo, então, ele vai pregar o evangelho ali, ele está pregando e a coisa acontece de maneira sobrenatural. Então, aliás, Deus abre várias portas ministeriais na vida do apóstolo Paulo, que eu vou citar depois onde ele fala isso. Mas lá, Deus abre uma porta, ele diz isso, Deus abre uma porta para a pregação do evangelho. Ele começa a pregar, Lídia converte, várias pessoas convertem,
E todos os dias, quando ele está indo para aquele lugar onde ele costumava reunir ele, Silas e aquelas pessoas que haviam se convertido, todos os dias eles se reuniam em um lugar para orar, adorar e pregar a palavra. Um dia uma mulher que estava possuída de demônio começa a segui-los e dizer, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Eles expulsam o demônio dessa mulher. Então o pessoal que ganhava dinheiro com a adivinhação daquela mulher, inflama a multidão, eles são presos, são lançados no cárcere. E a Bíblia diz que depois deles apanharem muito, Atos capítulo 16, versículo 22 em diante. Depois de apanharem muito, sofrerem castigos, sabe o que acontece com eles? Eles estão ali, já é quase meia-noite, eles estão no cárcere, preso. Olha só o que diz assim, versículo 22. Levantou-se a multidão, Atos 16, versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, lançaram-no no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Quero parar nisso aqui. Primeiro, eles foram açoitados. Tem gente que está ferida por causa da ação do diabo contra você. Deus quer trazer cura na sua vida. Esse tempo de jejum vai ser um tempo de cura, amado. Esse tempo de jejum, de oração, vai ser um tempo que Deus vai sarar você. Por causa de feridas, pessoas vieram, te feriram, né? Como chicotes. Deus virá trazendo cura sobre você. Anota, cura. Diz aí o texto que eles foram, o carcereiro foi dito para ele assim, guarde com toda segurança. O que eles estavam dizendo? Se ele fugir, se eles sumirem, como Pedro saiu, como os apóstolos saíram, se eles saírem, você vai morrer. Você, carcereiro, vai morrer. E todos os guardas estão aí. Então agora é o seguinte, é questão de vida ou morte. Se você não guardar, você vai morrer. Aí olha só, o carcereiro pôs ele na pior cela, segurança máxima. E ainda por cima prendeu as pernas deles, para eles não saírem andando igual o Pedro saiu. Ficou preso as pernas. Numa cela escura, onde a água brotava da umidade, água para beber, eles tinham que lamber a pedra, os arqueólogos dizem isso, não tinha água, eles não punham água nem comida, se desse sede tinha que lamber a pedra, e eles estavam no escuro, e eles estavam com os pés presos, e na cela mais do interior, mais lá dentro. Aí o texto diz assim, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Isso é importante. Isso é muito importante. Meus irmãos, a circunstância mudou. Eles estavam indo com o propósito de orar, louvar e pregar a palavra no lugar. Foram presos e açoitados. A circunstância mudou, ficou contrário. Mas o propósito do coração deles não mudou. Não permita que o propósito do seu coração mude porque a situação na sua vida mudou. Não é porque veio a chibata, não é porque eles foram presos que eles deixaram de fazer o que eles se propuseram. Levantar de manhã dizendo, hoje nós vamos adorar, cantar e pregar a palavra. Hoje nosso propósito é esse. O propósito da nossa vida é esse. No meio do caminho mudou, eles não puderam ir adorar, não puderam ir pregar, foram presos, foram açoitados, estavam com as costas cortadas do chicote, sem roupa, mas eles não mudaram o propósito. A circunstância não pode parar o seu coração de adorador. A situação não pode impedir você de dar glória a Deus, graças a Deus, pregar a palavra de Deus, pregar a fé, animar as pessoas, ter uma palavra de vitória, ter uma palavra de fé, porque alguma coisa deu errado. Não é por causa da quarentena que você não pôde abrir, não pôde ter o seu negócio, não pôde ter a sua empresa funcionando, não é por causa da quarentena que as finanças foram lá embaixo, problemas na família, não é por causa disso que você vai mudar o seu propósito. Eles então, meia-noite, mantiveram o propósito. Quando eles começaram a louvar e adorar no escuro, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim, versículo 26, de repente, sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Isso é importante. Soltaram-se as cadeias de todos. Soltaram-se as cadeias. Eu quero profetizar que Deus vai trazer na sua vida um terremoto. Vai balançar as estruturas. Talvez ele já está vindo. Talvez ele já está acontecendo. Sabe o que o jejum e a oração vai produzir na sua vida, na sua casa, na sua família? Um terremoto.
mas esse terremoto é de Deus. Diz o texto que abriram-se as portas das celas. O terremoto quebrou as portas, mas eles estavam com as pernas presas. E talvez o que prende você não é só aquilo que a quarentena, não é só aquilo que a pandemia, não é só aquilo que o sistema político trouxe. Talvez pode ter alguma coisa pessoal que está prendendo a sua vida. Hebreus 12:1 diz: desembaraçando de todo o pecado e daquilo que nos prende, talvez é uma decisão, é um conserto que você tem que fazer na sua vida. Talvez é um conserto. O terremoto, talvez, Deus, às vezes, ele revela pecado para você ser livre dele, tá? Às vezes você acha ruim quando o pecado se torna conhecido, mas é Deus querendo te livrar dele, querendo tirar da sua vida isso que prende isso mal adiante. Tem gente que até a porta da prisão já abriu, mas ele não consegue andar, ele não consegue mais ter o mesmo ritmo que ele tinha, ele não consegue caminhar como ele caminhava, ele não consegue ter o mesmo passo que ele tinha. No dia de hoje eu quero profetizar que um terremoto virá sobre a sua vida. Deus vai trazer cura sobre o seu lombo ferido, mas ele vai abrir as portas da prisão e vai também soltar aquilo que está prendendo os seus pés. Deus vai soltar aquilo que está prendendo os seus pés. Libertação e liberação. Lembra que quando o anjo falou para Pedro, tinha a ver com restituição, por a capa. Mas ele devia pregar o evangelho, calçar as sandálias, ok? Ele devia sair com aquele propósito, ele devia se cobrir e, porque Deus tinha uma missão, ele devia pôr as sandálias de pregação do evangelho, Deus ia restaurar. Agora, preste atenção, libertação começa quando você reconhece o erro e você resolve fazer isso daí. Sabe o que aconteceu? Eles foram libertos, mas não tinha terminado o propósito de louvar e adorar. Eles continuaram. Nós vamos sair, mas nós vamos sair depois que terminar a adoração. Nós não vamos interromper a nossa vida de adoração. Nós não vamos interromper a nossa vida de adoração só porque nós temos oportunidade para ganhar dinheiro. Eu não vou interromper o meu ministério para correr atrás de coisas naturais. Primeiro eu vou fazer aquilo a Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então primeiro eu vou buscar a Deus e essas coisas virão e elas vão acontecer na minha vida. Quando eles estão lá cumprindo isso, primeira adoração, depois a gente sai, o carcereiro pensou que eles tinham fugido e o carcereiro ia suicidar. Por quê? Porque ele ia ser morto de forma trágica, ele ia ser torturado e morto porque eles haviam sido livres. Quando o carcereiro viu aquela porta aberta, pensou, eles vão embora e eles vão me matar, meu superior vai me matar. Então Pedro diz assim, não faça mal. Nós estamos aqui. O carcereiro entrou naquele ambiente de adoração, porque quando você traz as pessoas, mesmo pessoas que servem o mal, mesmo ímpio, quando você traz eles para o ambiente de adoração, eles também são libertos. Quando você traz a pessoa para o ambiente de adoração, eles também são libertos. Por isso eu tenho insistido para você abrir uma célula online, crie um ambiente de adoração e traga seus familiares, seus amigos. Você não sabe quantas pessoas podem ser salvas por causa de uma célula online. Talvez uma célula presencial, observando ali aqueles requisitos de segurança. Quando você leva uma pessoa ao ambiente de adoração, quando você leva uma pessoa para uma igreja, para um ambiente de adoração, sabe o que acontece? Ela vai perceber a presença de Deus. O carcereiro viu. Quando ele entrou, ele viu, ele se ajoelhou e ele se arrependeu. Sabe o que Paulo diz para ele? Se tu creres, serás salvo, tu e a tua casa. Naquele momento, o carcereiro creu. Deus abriu uma porta para Paulo e Silas sair da prisão, Deus abriu uma porta para o carcereiro entrar na adoração, Deus abriu uma porta para a família do carcereiro se converter. A Bíblia diz que o carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, Deus abriu uma porta para uma célula. Lá na casa de Paulo e Silas, lá na casa do carcereiro, Paulo e Silas comeram, foram alimentados, supridos. Deus abriu uma porta de provisão. Lá eles cuidaram das feridas de Paulo e Silas. Deus abriu uma porta de cura pessoal, cura interior. Lá a família do carcereiro aceitou Jesus, foram batizados. Deus abriu uma porta de transformação na família. Deus abriu uma porta de transformação na família. É essa porta que Deus vai abrir na sua vida, nos dias de hoje, e eu quero profetizar isso na sua vida. Paulo e Silas vivenciaram isso. Olha como Deus é um Deus que abre portas. Gente, Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Você não tem que estar preso ao pecado, mas algemado ao propósito que Deus tem para a sua vida.
Você não tem que estar preso às coisas do mundo, ao prazer do mundo, ao desejo do mundo. Você precisa estar preso. Aquilo que te prende, aquilo que te segura, deve ser o amor e a paixão por fazer a vontade de Deus. É que Paulo está dizendo, gente, orem também por mim, para que eu esteja preso nisso. E ele fala, para que a porta abra, para que eu possa cumprir a palavra de Deus. Eu quero profetizar e eu quero dizer para você que nós, como igreja, estamos orando para Deus abrir portas na sua vida. Que porta, bispo? Porta para você fazer a vontade de Deus. Porque a prosperidade que vai ser bênção na sua vida é a prosperidade que vem de Deus. Não é a prosperidade que vem do mundo. Não é só ficar rico, não é só dar certo seu negócio, não é só você pagar suas contas, não é só você ficar tranquilo naturalmente, mas é a porta que te leva a fazer a vontade de Deus. Olha só, Atos 14, 27, Paulo diz assim para os irmãos, ali chegando, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abrira a porta aos gentios. E olha, vou ler de novo. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira a porta aos gentios, a porta da fé. Oséias fala da porta da esperança. Irmãos, Oséias tem uma expressão muito jóia. Lá Oséias 2,15 fala assim, que Deus abriu uma porta de esperança. Aqui, Atos 14, diz que Deus abriu uma porta de fé. Fé é o que gera, esperança é o que gera fé. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Isso é esperança. Fé é a certeza que vai acontecer amanhã. Esperança é o futuro. Fé é o presente. Amém? Tanto Deus quer que você crê no futuro, que Ele tem o controle, olhe para o alto de onde me virá o socorro, fala de futuro, fala de vida eterna, mas como Deus quer fazer na sua vida agora, no presente, fé. Deus quer fazer na sua vida hoje, uma porta de fé. Deus está abrindo uma porta de esperança, uma porta de fé. Mas em Colossenses ele diz, abriu a porta da palavra, porque é a palavra que gera fé, é a porta da palavra que gera a porta da esperança, que gera a porta da fé. E lá em Apocalipse 3 diz assim, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Deus está falando à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Deus está falando à igreja de Filadélfia. Sabe o que quer dizer a palavra Filadélfia? Vem da expressão fileus, amor fileus. Amor fileus vem de amor de família. A igreja precisa de ser uma família. O estado da Filadélfia nos Estados Unidos surgiu porque um grupo de pessoas dessa região que conheceram o evangelho, judeus que mudaram para os Estados Unidos quando os Estados Unidos estavam sendo colonizados, e quando eles chegaram lá, cristãos de origem judaica que chegaram lá, começaram uma igreja. Era uma igreja tão unida, uma igreja que se amava, que se cuidava, que aquele estado, aquela província nos Estados Unidos chama-se Estado da Filadélfia. Ou seja, da onde vem o amor fraternal, o amor de família, o amor de irmãos. Amém? Nossa live vai encerrar em 2 minutos, mas eu quero dizer para você que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus é um Deus que abre portas. E nessa semana, através desse jejum, desse tempo de oração, Deus vai abrir portas na sua vida. Porta de fé, porta de amor como igreja, porta da oração, porta de esperança. Deus vai trazer restauração na sua vida. E assim como Deus levou Pedro a pôr uma capa, uma sandália e se vestir, Deus te prepara para uma missão, para a pregação do evangelho e a capa da restituição. Deus vai restituir sua família. Deus vai restituir as suas finanças. Deus vai restituir a sua empresa. Em nome de Jesus, aonde você estiver, preste atenção nisso que eu estou falando. Toma isso como posse. Agora põe a mão no seu coração. Amanhã meio-dia eu vou estar aqui para te entregar outra palavra profética. Vem para a live comigo amanhã meio-dia. Traga mais irmãos. Hoje tem mais gente que ontem, mas amanhã pode ter mais gente do que hoje. Mas agora, em nome de Jesus, ora comigo. Pede, Senhor, o Senhor é um Deus que abre portas. Vem abrindo portas na minha vida. Por favor, ore comigo aí. Diga assim, Senhor, o Senhor é um Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que faz milagre nas portas que o Senhor fecha, mas o Senhor é um Deus que abre porta. E a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eis que está diante de ti, meu irmão, eu profetizo. Quase 260 aparelhos, cerca de 600 pessoas estão comigo agora. Eu profetizo na vida de cada um de vocês. A porta que Deus abre na sua vida, ninguém pode fechar. Ele pôs uma porta. Eis que o Senhor te dá as chaves. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Porque você tem a chave da oração. E a porta do inferno, a porta do diabo não pode prevalecer contra a sua vida. Então se levanta em oração, vai. O Senhor, no nome de Jesus, abriu portas na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você me dê o testemunho das portas abertas. Em